Alguns gangsters querem ser estrelas do rock. Eles usam roupas chamativas e extravagantes, carros caros e se comportam sempre em busca de atenção. Mas alguns outros gangsters estão apenas trabalhando, e normalmente esse é o pior tipo de negócio. Elmer Pátio Herrera nunca apareceu em nenhuma entrevista. Vivia nas sombras, apenas negociando, e suas ações sobre o cartel de Cali falam muito. Ele criou uma rede inédita para vender neve colombiana nos Estados Unidos, e demorou anos e anos para a investigação chegar até ele. Enquanto isso, seus métodos ficavam cada vez mais brutais, e em pouco tempo ele estava em guerra com Pablo Escobar, e incrivelmente, ele ganhou. Elmer Herrera nasceu em 24 de agosto de 1951 na cidade colombiana de Palmeiras. Ele foi estudar manutenção técnica no ensino médio. Naquela época, ele tinha um sonho de chegar aos Estados Unidos, porque na década de 60, os Estados Unidos era para onde todas as pessoas deveriam ir, ainda mais pessoas que tinham grandes ideias. Quando ele tinha 22 anos, Pátio fez as malas e voou para os Estados Unidos, onde conseguiu um emprego como mecânico com seu diploma que tinha obtido no ensino médio. Logo depois, ele também virou joalheiro e vendedor de metais preciosos, que foi um passo para ele começar a negociar joias ilegalmente. Mas isso também não foi o suficiente. Olhando para todos os lados, em busca de uma oportunidade melhor e maneiras fáceis de ganhar dinheiro rápido, ele tropeçou sobre o comércio ilegal de substâncias. A neve colombiana foi um grande sucesso na América nos anos 70, e Pátio aproveitou a situação. Havia outra coisa que Pátio aproveitou na década de 70. A DEA, a Administração Antidrogas, de certa forma, ajudou na venda de neve em vez de opioides. Bem, você poderia dizer que a DEA optou por colocar seus recursos para parar a venda de substâncias mais destrutivas, como o ópio e heroína. A razão não oficial foi que as substâncias eram produzidas em países comunistas, como Vietnã, Mianmar e China, e os Estados Unidos estavam em guerra com o Vietnã e o comunismo na época. Então, era mais que uma decisão política. No entanto, isso funcionou a favor dos comerciantes ilegais, e entre eles estava Pátio. Em 1975, ele foi preso pela primeira vez em Nova York, por vender uma pequena quantidade de neve colombiana. 4 anos depois, a mesma coisa aconteceu, mas ele foi liberado novamente. A polícia pode se arrepender de ter soltado Herrera em 1979, pois em pouco tempo ele se tornaria um dos maiores chefões da história, e seu cartel deteria 80% de todo o comércio ilegal. Em 1983, Pátio decidiu voltar para sua terra natal. Afinal de contas, em seu país de origem, a neve colombiana estava bombando nos Estados Unidos. Ele sabia que se quisesse crescer, teria que aumentar o nível. Mas havia um problema: ele era gay. E na década de 80, o mundo dos bandidos e gangsters poderia ser bastante homofóbico. Mas Pátio não se importava. Ele queria subir na hierarquia da máfia colombiana, a qualquer custo. Pátio foi descrito como um dos poucos homossexuais a ter uma grande importância na máfia colombiana. E ele conseguiu. Com seu charme e excelente conhecimento da máfia de Nova York, ele ganhou a admiração e o apoio de 2 notórios irmãos, Miguel e Gilberto. Em breve, este grupo ficou conhecido como o Cartel de Cali, que operava na cidade de Cali, na Colômbia, e distribuía seus produtos em Nova York. Mas Pátio estava obcecado, e lentamente, mas com segurança, ele construiu toda uma rede de vendas nos Estados Unidos. O Cartel de Cali estava vendendo em Vancouver, Los Angeles, Houston, Quebec e Atlanta. Eles eram simplesmente gigantes. E este comércio foi construído de uma forma tão engenhosa que passou despercebido ao radar da DEA por anos. Pátio estabeleceu sua sede em Nova York. Afinal, ele morava em Nova York e conhecia seus negócios como a palma da mão. Então ele começou a criar negócios que eram separados um dos outros, e eles eram interligados por um fornecedor, aonde os fornecedores eram instruídos a serem desesperados e agirem sozinhos. Então, quando eles eram pegos, a polícia não conseguia vincular um ao outro. Isso ocorreu tão bem que o Cartel de Cali se tornou o Cartel 400, uma estrutura muito maior que controlava quase toda a distribuição de substâncias ilegais nos Estados Unidos. Agora Pátio
tinha locais de processo estabelecidos nas remotas selvas do Peru e da Bolívia. E então começaram a lavar muito dinheiro. E de fato, Pablo Herrera era ótimo em matemática e queria sempre expandir seus negócios. No entanto, no final da década de 1980, ele havia criado inúmeras empresas, com a ajuda de Gilberto, que havia se infiltrado no corrupto Banco Nacional. Pacho poderia lavar todo o dinheiro que ele quisesse. Agora, o cartel de Cali é proprietário de bancos, hotéis e até times de futebol, ganhando 8 bilhões de dólares todos os anos. E o próprio Pacho possuía um prédio composto de 14 andares. Parecia que Pacho Herrera, o chefão do crime do cartel de Cali, era invencível. Então, o que impediu ele de ser ainda maior? O que impediu foi no final da década de 80, na cidade de Nova York, 2 pequenos traficantes brigaram por causa de uma mulher, com quem ambos estavam envolvidos. O problema é que os dois tinham armas. Então, quando eles começaram a brigar, várias pessoas perderam suas vidas. Assim que eles perceberam o que tinham feito, um dos atiradores correu para Pacho Herrera. Ele queria desesperadamente proteção. Ele apenas tinha matado um dos homens de Pablo Escobar. Quando Escobar soube desse acidente, ele declarou que queria os atiradores mortos. Esta foi uma ordem direta para Pacho. Mas Pacho recusou e disse que ia proteger seu funcionário. Então Pablo Escobar disse: "Isto é guerra e eu vou matar cada um de vocês." O cartel de Cali e o cartel de Medellín estavam em uma guerra total. Em 1988, uma explosão destruiu um prédio onde a família de Pablo Escobar estava. Ele os havia enviado para lá, especialmente porque ele estava em guerra e ele queria que eles estivessem seguros. Mas muitas outras pessoas tiveram suas vidas ceifadas. Em 25 de setembro de 1990, Pablo Herrera estava curtindo um jogo de futebol quando Escobar mandou um esquadrão de 20 sicários vestidos como policiais abrir fogo contra a multidão onde estava Pacho. 18 pessoas morreram, mas Pacho não estava entre as vítimas. Curiosamente, isso foi quando Pacho Herrera finalmente se tornou um nome público. De repente, todas as pessoas na Colômbia e Estados Unidos estavam se perguntando quem era essa pessoa que Pablo Escobar queria tanto ver morto. Pacho, quando começou a conseguir alguns holofotes, ele recuou de volta para a estratégia dos negócios e lavagem de dinheiro. Ele deixou os irmãos Rodrigues fazerem a luta. Apenas um ano depois, um grande grupo de homens armados e encapuzados cercaram o resort, deixando outra pilha de pessoas inocentes mortas. 17 pessoas perderam suas vidas e outras 13 acabaram feridas no hospital. 2 vezes seguidas, Pacho Herrera conseguiu sair ileso de ataques, mas ele não deixaria Escobar vencer essa guerra. Embora não confirmado oficialmente, a maioria das fontes acredita que Pacho Herrera tornou-se o principal patrocinador dos Los Pepes. Este foi um enorme e violento grupo de vigilantes formado por homens feridos por Pablo Escobar. Ele tirou centenas de vidas, talvez milhares, e essas pessoas eram famílias ou ex-soldados torturados por Escobar. Eles queriam vingança, e agora o governo colombiano estava desesperado para ajudar a acabar com o reinado de terror de Escobar. Los Pepes foram autorizados a andarem armados e executar qualquer um que fosse ligado a Pablo Escobar. Em 1993, os Los Pepes, o governo colombiano e a DIA se uniram para derrubar Escobar. Ele estava foragido há anos, mas com seu exército reduzido a pó, ele não tinha para onde ir e para onde correr. Então, em 2 de dezembro, Escobar foi abatido de um telhado na Colômbia. Ele caiu no chão e as pessoas se alegraram e até gritaram no rádio para que o povo colombiano pudesse comemorar. No entanto, isso não significa que a máfia... isso não significa que a máfia da neve tivesse ficado mais fraca. Na verdade, quando Escobar desapareceu, Pacho Herrera mergulhou para preencher a lacuna deixada aberta no cartel de Medellín. O cartel de Cali basicamente engoliu a Holanda, estabelecendo pessoas na América Latina, América e Europa para fazerem o seu negócio maior do que nunca. Em 1994, o cartel de Cali controlava toda a exportação de neve, praticamente 80% do mercado, fazendo assim o próprio Pacho ceder às tentações. Com isso, ele teve um estilo de vida luxuoso. Ele viveu na cobertura de seu prédio de 14 andares que monitorava todo o movimento ao seu redor.
Ele tinha várias jacuzzis e 70 carros, incluindo um Mazda à prova de balas. Todos os seus andares eram feitos de mármore branco e seus móveis continham couro branco. Agora, ele não era apenas um criminoso frio e calculista que subiu na hierarquia da máfia. Ele também era a estrela do rock. Uma vez, um dos homens de Escobar foi despedaçado por motos, mas ele ainda era um senhor imprudente, obcecado por dinheiro e poder, e disposto a fazer qualquer coisa para preservar seu status. Em meados da década de 1990, a DIA declarou guerra ao cartel de Cali. Eles prenderam suas pessoas uma por uma, e Pacho foi o último. Em 1º de setembro de 1995, ele se rendeu à DIA, sabendo que não tinha mais para onde correr. Ele foi o mais esperto e sobreviveu a Escobar, mas havia chegado em uma situação muito similar. Ele foi condenado a 14 anos de prisão, mas ele não viveria o suficiente para ser liberto. Já na prisão, o Pacho mudou seu estilo de vida, já que ele não poderia ser um gangster luxuoso mais. Ele se dedicou à sua paixão ao longo da vida, o futebol. Ele se tornou um organizador esportivo na prisão e patrocinou seus torneios de futebol. Ele também começou a estudar para se formar em administração de empresas. Parecia que Pacho Herrera estava mudando sua vida, mas havia um problema. Embora ele estivesse na ala de segurança máxima da prisão, Pacha foi autorizado a visitar outras alas, onde ele se encontraria com seus advogados, mas ele também se encontraria com outras pessoas. Em 6 de novembro de 1998, um conhecido de Pacho chamado Rafael Ugel Uribe Serna entrou na prisão e foi ao campo de futebol, onde Pacho estava jogando. Uribe estava bêbado, mas quando Pacho ouviu, Pacho parou o jogo e ficou feliz em receber um visitante. Ele correu para Uribe, sacudiu a mão e o abraçou. Então, Uribe tirou uma arma e acertou várias vezes na cabeça. Ele foi derrubado no chão pelos outros presos e eventualmente levado embora pelos guardas prisionais. Pacho foi levado às pressas para o hospital, mas desta vez ele não pôde sobreviver. Ainda não está claro quem estava por trás do assassinato. Certamente não era apenas um conhecido bêbado, pois esses chefões adquirem vários inimigos em toda sua história. Mas em uma reviravolta estranha, Uribe foi assassinado em 2009, deixando sem explicações sobre o que aconteceu.